Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando o programa especial de todas as terças-feiras, né, onde fazemos um debate num formato diferente para seu enlevo espiritual. E o debate de hoje continua na linha do confronto entre a posição calvinista e a posição conhecida como arminiana, né? Nem sempre essas definições são muito exatas, mas a ideia geral é de que os calvinistas defendem com ardoroso zelo a soberania absoluta e total de Deus, e os arminianos defendem também com zelo igual a liberdade ou participação humana no processo de salvação. No mínimo, liberdade de escolher se quer ou não aceitar Jesus Cristo como Salvador e crer no Evangelho. Nós temos nos pautado nos programas de terça-feira, que são programas especiais, como disse, nos 5 tópicos do famoso Sínodo de Dort. Dort é uma cidade da Holanda, onde no século XVII houve uma reunião que fixou 5 temas ou 5 pontos doutrinários que caracterizariam o calvinismo, digamos, castiço, né? Em oposição a 5 axiomas do arminianismo. E hoje nós vamos discutir a questão da expiação realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Jesus veio para morrer pelos pecados, né, a fim de providenciar salvação àqueles que nele crescem. Então, a morte do Senhor Jesus na cruz e sua ressurreição são o processo salvífico de Deus, que depois vai ser pregado ou apregoado, anunciado aos homens, a fim de que aqueles que crescem recebessem a salvação, o destino eterno ao lado de Deus. Pois muito bem, no pensamento arminiano, a morte de Jesus, ela foi realizada em favor de todos os homens. Jesus veio para morrer por todos. Nem todos creem nele. Nem todos serão salvos justamente por isso, por não crerem em Jesus. Mas a morte de Jesus, ele veio com a missão de morrer pelos pecados do mundo inteiro. E aqueles que crerem recebem o mérito da salvação, ou recebem a graça, né, da salvação. Já na posição calvinista, a expiação de Jesus ela é limitada apenas aos eleitos. Jesus não veio para morrer por todos. Jesus veio para morrer pelos eleitos, porque só os eleitos de Deus recebem a salvação. Então a morte de Jesus não aconteceu em favor de todos. O calvinismo concorda com o arminianismo no sentido de que nem todos serão salvos, e não serão mesmo. A diferença nem todos serão salvos porque Jesus não veio morrer por todos. Jesus veio morrer pelos eleitos, em favor dos eleitos. A expiação de Jesus é eficiente apenas para os eleitos. Essa é a posição focal do nosso debate de hoje. É claro que outras questões ligadas ao confronto entre calvinismo e arminianismo também serão levantadas aqui, na forma de perguntas elaboradas pelos próprios debatedores e respondidas por eles mesmos com o devido comentário. Está no ar o Vejam Só. Olá, e estamos então começando a edição especial do programa Vejam Só de hoje. E você, apesar de ser uma edição especial, você também concorre aos sorteios que fazemos. Entre no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e você estará habilitado para os sorteios. Representando o pensamento arminiano, hoje está conosco o missionário Jamierson Oliveira, que é jornalista, editor, missionário e apologeta. Tem mais alguma coisa que o senhor acrescenta aqui? Servo. Sei. Tudo bem, Jamierson? Brincadeira. É uma alegria muito grande, mas acho que no final é isso mesmo, né, Weber? Nós estamos sempre a serviço, né, do reino de Deus, das pessoas que são alcançadas pelo reino de Deus. Sempre uma alegria muito grande, e ainda mais nessa série muito interessante, né, desses debates aqui do Vejam Só. Estou feliz em estar participando. Muito obrigado pela honra. Você é da igreja? Igreja Batista da Família,
ali em Jandira, na pessoa do pastor Elias Apeles. O endereço lá, você sabe? Nós tivemos um problema local de endereço, né, com um acidente que houve, e a igreja está se reunindo em casas, definindo um novo espaço físico ainda. Né? Voltando para a realidade do primeiro século. Exatamente. E tem sido muito interessante, muito edificante isso. Que bom. Seja muito bem-vindo, missionário Jamier. É uma alegria. Do outro lado, representando o grupo calvinista, o reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor no seminário José Manuel da Conceição. Paz e graça, reverendo Jair. Paz e graça, mais uma vez, é uma alegria estar com os irmãos aqui, poder contribuir com um tema que é, sem dúvida, muito importante para a compreensão da igreja. O irmão é ministro presbiteriano há quantos anos? Faço 20 anos de ministério no final desse ano. Que maravilha. Já está no doutorado, né? Sim, eu faço um doutorado em letras no Mackenzie e em ciências sociais na USP. 2 doutorados. E a tese de mestrado dele foi sobre Romanos 7. Isso, no Jumper foi sobre Romanos 7, e eu tenho um mestrado em ciências da religião, onde eu abordei o contestado, a guerra civil lá no sul do país. A igreja que o senhor pastoreia é a Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Isso. Fica em que endereço? Avenida Lacerda Franco, 1474, aqui no Cambuci, próximo ali da caixa d'água, né? Então, vamos assistir a matéria que coloca o tema em foco e a gente já volta com o debate no Vejam Só. Testimonium veritati per eveam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. É perto da hora 9, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Há séculos, os cristãos debatem este tema. Segundo o calvinismo, Jesus morreu apenas e exclusivamente pelos eleitos. Já a expiação ilimitada, defendida por Armínio, determina que Jesus morreu por todos, mas que sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê. E você, o que acha? Jesus veio para morrer apenas pelos eleitos? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. Legal. E a enquete é bem direta. Segundo as Escrituras, Jesus veio para morrer apenas pelos eleitos? Sim. Né? Sou calvinista, eu creio nisso. Por que Jesus ia morrer por quem vai se perder? Não, Jesus veio morrer por todos. Nem todos crerão e nem todos serão salvos, mas porque não querem, né? Mas Jesus veio morrer por todos. E o famoso não sei. Votou na enquete, você está habilitado para os sorteios que eu vou fazer daqui a pouquinho aqui mesmo, hoje, e também no final da semana. Todos os presentes você vai estar concorrendo aí. A extensa pesquisa que a nossa produção fez, junto aos computadores da CIA, né, que o Obama sabe de tudo, nós descobrimos que o reverendo Jair de Almeida Júnior é mais velho que o missionário Jamierson. Né? Isso se confirma. Hã? Isso se confirma. Pois é, então a nossa lei aqui é uma lei judaica, começam os mais velhos. Então, o reverendo Jair não vai fazer nenhuma pergunta agora. Nesse primeiro bloco, ele vai usar agora o tempo, o rapidinho dele, para explicar o ponto de vista que ele vai defender aqui. Em seguida, o missionário Jamierson fará a mesma coisa. Bom, quando nós falamos de expiação limitada, que é este terceiro ponto, né, dos chamados 5 pontos do calvinismo, isso indica, portanto, que
Jesus Cristo morreu pelo número específico daqueles que foram predestinados para a salvação, os chamados eleitos, né? A predestinação é uma coisa muito maior do que aquilo que é chamado de eleição. A eleição é a predestinação no que diz respeito à salvação. Então, aqueles que foram predestinados para a salvação, os chamados eleitos, foi por esses que Jesus morreu. É importante entender que o ser humano tenta desesperadamente sair desta condição de passividade. É extremamente desconfortável para o ser humano depender unicamente da graça. Então, tenta-se de alguma forma responsabilizar o homem também no processo de salvação, ou dar uma função ao homem na sua própria salvação, né? Não é por acaso que as religiões que mais crescem hoje, dentre elas o próprio islamismo, é uma religião que coloca no homem a sua salvação, é o esforço dele. Então o homem gosta disso. Embora a graça seja a garantia da nossa salvação, o homem não gosta disso. O homem prefere ele mesmo ter nas suas mãos a habilidade e a força, né? A garantia daquilo que faz. O conceito da expiação limitada, portanto, é que a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas eficiente para salvar apenas os escolhidos, né? Então, este é o conceito. A morte de Cristo é suficiente para salvar, sem dúvida alguma, a todos os pecadores. Mas Deus escolheu aqueles para os quais Ele orientaria a graça salvadora. E isto, segundo as Escrituras, já antes da fundação do mundo. Por um critério até mesmo de justiça, Deus permite que, pelas suas próprias obras, os homens sejam condenados. As Escrituras, sempre que falam da perdição de alguém, não fala que Deus condenou. Diz que os homens, pelas suas obras, foram condenados. Agora, quando se fala da salvação, não fala que foram os homens que foram salvos por suas obras, mas fala que Deus, pela graça em Jesus Cristo, salvou os seus eleitos. Muito bem. Então você ouviu agora, nesse momento, o resumo, né, da posição calvinista, que vai ser defendida mais uma vez aqui. E agora ouvirá o resumo da posição arminiana, que o missionário Jamierson Oliveira esposará durante o debate. Muito bem, Heber. Eu, obviamente, no oposto, né, da interpretação do pastor, do reverendo Jair, eu entendo, como diz as Escrituras de forma ampla, que Jesus morreu por todos. E todos mesmo, de verdade. Todas as pessoas indiscriminadamente. Que o alcance da sua do seu sacrifício alcançou a todos, né? Obviamente que eu estou levando em consideração a depravação do homem, a segurança da salvação, o agente de Deus que é a sua graça. Tudo isso está sendo levado em consideração aqui na minha resposta. Mas à luz de uma infinidade de textos bíblicos, isso fica muito claro que Jesus veio mesmo e ofereceu-se em sacrifício de todos. E todos, num sentido amplo, individual, de todas as pessoas mesmo, né? Para sustentar esse que é o terceiro ponto do pensamento calvinista, só faz sentido fazer essa afirmação de que a expiação de Cristo é limitada ao grupo de eleitos, se você sustentar o primeiro ponto, que já foi debatido aqui, que é a depravação total, absoluta do homem, plena do homem. Então, logo, se justifica o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, que ainda serão discutidos aqui, o segundo, o quarto e o quinto ponto, né? Essa questão da expiação limitada, ela é tão complexa e ela é tão assim assustadora fazer essa afirmação, como é feita pelo calvinismo, que nem muitos calvinistas mesmo admitem e concordam com ela, haja vista os chamados calvinistas de 4 pontos, que continuam afirmando a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a segurança da salvação,
mas negam veementemente a terceira letrinha aí da tulipe, o terceiro ponto que estamos debatendo, por não haver uma base bíblica escriturística suficiente para isso. Há até mesmo as passagens que parecem dar essa impressão, nós vamos aqui expor essas passagens. Do meu ponto de vista, há um equívoco de exegese no texto e são mal interpretadas. Então, Jesus, em resumo, Jesus morreu, como diz as Escrituras, morreu por todos de verdade. Tá bom. Então, você ouviu aí a exposição dos dois resumos aqui. Deixa eu anotar uma pergunta que, se sobrar tempo, eu vou fazer no fim, né? Tá. Espero que para o reverendo Jair... Não, é para você mesmo. Porque o Weber também é calvinista. Não, não. Eu sou ministro da Igreja Presbiteriana Independente. Ok. Então... A minha igreja é calvinista. Mas os pastores de lá, não sei não. Eu tenho lá minhas severas dúvidas com quantos pontos eu concordo aí. Se bem que... Bom, quem tem que discutir são vocês dois, não sou eu. Muito bem, estamos iniciando então o segundo bloco do programa especial do Vejam Só. Você que sintonizou agora, toda terça-feira o programa é especial, o formato é um pouco diferente e nós estamos fazendo a confrontação entre o calvinismo e o arminianismo. Hoje nós vamos discutir mais uma vez essa questão, focando não só nisso, mas focando principalmente o terceiro axioma do Sínodo de Dort, a expiação limitada. E quem tem a primeira palavra para fazer a primeira pergunta é o reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor no seminário José Manuel da Conceição. Reverendo Jair, sua primeira pergunta. Bom, uma vez que o arminianismo afirma que o homem tem uma participação na sua própria salvação, né? Que Deus faz uma parte e o homem faz outra parte. Alguns até dizem que Deus caminha um pedaço do caminho até o homem e o homem caminha o outro pedaço até Deus. Uma vez que nós entendamos que a salvação se dá desta forma, então a minha pergunta é, onde fica a soberania de Deus? Porque as Escrituras afirmam com toda clareza que Deus é soberano, né, que nada escapa ao seu domínio, que não cai nenhum pardal do céu sem que seja do seu consentimento, que não, até os cabelos, os fios de cabelos estão contados. Onde fica a soberania de Deus na salvação se o homem tem parte nisto? Se o homem tem parte nisto, então não está totalmente nas mãos de Deus. Como é que fica o conceito da soberania de Deus? Como é que o arminiano responde isso? O missionário Jamierson Oliveira, que é jornalista, escritor e missionário apologeta, é o representante hoje da linha de pensamento arminiano. Ele tem 3 minutos para responder essa pergunta. Bem, Heber, mais uma vez, como eu disse, todos os pontos do calvinismo parte do pressuposto da depravação total. Né? O tema hoje não é a depravação total, é a expiação limitada. Né? A pergunta é bem enfática. Jesus morreu apenas pelos eleitos? Né? A pergunta do reverendo tem mais a ver com a depravação total ou com o segundo ponto, com a eleição, do que com a terceira questão. Mas ela está levando em consideração justamente a depravação total. Quando que nós entendemos que se a depravação foi total e plena, como está inferida no questionamento dele, porque o homem guarda ainda elementos da natureza de Deus, qualidades inerentes que não deveria. Por exemplo, o homem tem intelecto, o homem tem prazer, mesmo os não eleitos, porque aqui a gente precisa lembrar que mesmo quem não é eleito consegue agir com bondade, com misericórdia, consegue desfrutar a vida com prazer, e todas essas questões, né, têm razão, raciocínio, mesmo sendo réprobos, mesmo sendo não eleitos, assim dizer, ou seja, esse grupo que vai para o inferno. Então, se a depravação total, ela não afetou esses elementos no homem,
O que me impede de achar que o homem também preservou, pela misericórdia infinita de Deus, que também é um outro atributo de Deus, não é só a sua soberania. Deus também é amor, e o amor precisa estar em conformidade com a sua soberania. Deus não se autoanula. Aquela velha pergunta, Deus pode, por causa da sua onipotência, criar uma pedra maior que ele mesmo possa carregar? Não, porque um atributo seu está em choque com outro atributo. Logo, essa soberania de Deus não pode estar em choque com o seu amor, que é pleno e absoluto tanto quanto a sua soberania. Logo, o arminiano pensa, e eu não vou nem me qualificar como tal, mas eu, Jamierso, penso que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, que é a sua própria natureza, não permitiu de alguma forma que nós perdêssemos, e isso é evidente por essas outras questões. Logo, o homem pode sim responder à salvação providenciada por Cristo. Muito obrigado. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade lógica, isso encontra respaldo nas Escrituras. No dia a dia você encontra gente ímpia, no sentido de não eleitas, né? Porque uma parte do mundo não é realmente salva. Pode concluir. Eu acho que isso foi colocado suficientemente. Muito bem. Então, conforme as regras do debate, o reverendo Jair, que foi o inquiridor, tem 3 minutos para comentar a resposta do missionário Jamierso. Bom, eu não diria que a pergunta está centrada na depravação total do homem, embora os 5 pontos do calvinismo sejam impossíveis de ser abordados separadamente. Eles se interpenetram, né? Eles estão totalmente interligados. Essa pergunta foi feita exatamente pelo fato de mostrar que, como o arminianismo fala desta capacidade humana de atender por si mesmo a voz de Deus, como se o homem tivesse a possibilidade disso, isso interferiria, sem dúvida, no próprio ato de Deus, na soberania exclusiva de Deus de determinar os seus eleitos e de salvá-los. Quanto ao argumento que foi colocado de que o homem ainda tem virtudes, as Escrituras dizem que as melhores obras dos homens são como trapo de imundícia, né? Essas virtudes que os homens têm diante de Deus não são virtudes. Elas são virtudes se comparadas no nível humano. Dentro da esfera da atuação do homem, são virtudes. É lógico que nós preferimos um ímpio honesto do que um ímpio assassino. Mas diante de Deus, tanto o ímpio honesto quanto o ímpio assassino vão para o inferno, né? Então não tem nenhuma diferença em relação a méritos diante de Deus, a uma capacidade. O homem só não se torna pior do que ele é, não é porque o homem é bom, mas porque Deus que fez com que o homem não atingisse a totalidade da sua queda. Já que a resposta foi em cima da depravação total, deve ser dito exatamente isso, que o conceito da depravação total é a abrangência e não a profundidade, né? Então é depravação total no sentido de que não há um departamento, não há um átomo da alma do ser humano que não tenha sido atingido pelo pecado. Mas isso não quer dizer que o homem caiu até, por exemplo, onde o diabo caiu, né? O Packer, J.I. Packer, faz uma abordagem interessante sobre isso, quando ele indica, por exemplo, que o homem, se não fosse pela graça de Deus, teria chegado até o nível de maldade dos demônios. Mas acontece que um demônio não morre. Se o ser humano alcançasse esse nível, ele se extinguiria, né? Então Deus preservou o homem a um nível de maldade, por exemplo, que ele possa ainda conviver em sociedade, que ele possa ser capaz de exercitar algumas virtudes de nível humano, porque diante de Deus, como já foi exposto, isso não resolve nada. Então aí também o mérito não é humano, o mérito é divino. Não é o homem que é bom, é Deus que não permite que o homem alcance toda a maldade que ele tem capaz de exercer. De vez em quando nós somos surpreendidos nas reportagens com verdadeiros monstros, né? Há um tempo atrás, a filha de um casal batista de 5 anos, uma pequena, foi estuprada, esquartejada, queimada. Isso é um monstro. Isso é a maldade que o homem tem capacidade de exercer e só não exerce porque Deus não permite. Tá certo. Muito bem.
Feita a primeira pergunta, respondida e comentada, vamos agora ao missionário Jamierson, que fará sua primeira questão ao reverendo Jair. Bem, reverendo, só uma ponta ainda na primeira questão. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, inclusive o homem. Então o homem é bom, porque Deus que criou o homem. E Deus não cria nada ruim. Ocorre que essa criatura boa, em essência, ela cai. E se ela cai e não perde todas as suas qualidades inerentes à criação de Deus original, logo, é como eu disse, também é óbvio pensar que também aspectos espirituais, ou o seu espírito, ou a vontade espiritual do homem também não possa ser totalmente perdida, né? Sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte, justamente dentro da questão da proposta. Jesus veio morrer apenas pelos eleitos. Pergunta é sobre João 3,16. Como é que o reverendo interpreta esse texto, conhecido por todos como texto áureo da Bíblia? João falando a respeito do sacrifício de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, repete a pergunta, por favor. A pergunta é como que o reverendo interpreta esse texto áureo da Bíblia, que declara que Deus amou todo mundo e todo aquele que nele crê não tem a chance de não perecer, mas herdar a vida eterna. 3 minutos para a resposta, reverendo Jair. Esse texto, sem dúvida, é muito próprio para isto e evoca exatamente a definição da expiação limitada, de que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas eficiente por causa do decreto de Deus para salvar apenas os eleitos. E é interessante nós lembrarmos que a palavra mundo ali, ela diz respeito não apenas ao próprio eleito, mas diria eu a toda a criação. E a criação está debaixo do propósito salvador de Deus. Se nós abrirmos lá em Romanos 8, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que a natureza geme e suporta angústias, esperando o dia da redenção, quando haverá de ser redimida, né? Ali nós vemos o gemer da criação, o gemer do homem, nós também, os crentes, gememos angustiados, esperando o dia da redenção, e depois o gemido do Espírito que intercede desta forma a Deus. Então a criação também será redimida do cativeiro da corrupção. Da mesma forma que quando o homem caiu, o mundo caiu com o homem, né? Por um só homem veio o pecado no mundo, por um outro homem que é Jesus Cristo, segundo Adão, vem a ressurreição e a vida. Então o sacrifício de Cristo, ele redima o homem e com o homem o mundo inteiro. Então não é apenas uma questão ali de falar do mundo num aspecto até mesmo espacial, como se fosse uma área simplesmente. Mas a meu ver é mais do que isso. Se fala de toda a amplitude da redenção, que inclui não apenas os eleitos, mas também a restauração da própria criação. Então Deus, o que eu entendo em João 3,16 é que Jesus vem desfazer o que Adão veio fazer, né? Ele veio morrer para eliminar os efeitos do pecado na vida dos eleitos e de toda a criação. Pronto. 3 minutos então para o irmão Jamierson comentar a resposta dada pelo reverendo Jair. Obrigado, reverendo. Eu acho que o irmão quase fez a mesma afirmação que eu fiz, né? Que Jesus de fato veio morrer por todo, conforme o texto está explícito ao dizer, né? Eu acho que a tentativa calvinista, pastor Heber e reverendo Jair, de mudar o sentido da palavra mundo, que não significa mundo de pessoas, humanidade, e todo aquele que nele crê não significa todas as pessoas indiscriminadamente, é um artifício por causa do pré-conceito concebido, né? De que volta a questão da depravação, da eleição, etc. Então é um jogo de palavras, é um recurso semântico utilizado que não se sustenta ao longo de toda a Bíblia. Vou levantar só uma questão. A cruz de Cristo é superior ou inferior à serpente de bronze erguida no deserto? Porque quando João faz essa menção de João 3,16, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna,
né, que abre essa possibilidade para todos, textos anteriores, o contexto dessa passagem é a murmuração do povo no deserto e o envio de serpentes, de cobras no meio do povo, que picava o povo e o povo morria por causa daquela serpente, e o povo clamando por misericórdia. Deus pediu para que Moisés fabricasse uma serpente de metal, hasteasse ela numa haste de madeira e colocasse no meio do povo. E todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Então a questão é a seguinte: se há esse arquétipo, se há esse protótipo, esse modelo lá no deserto, e todos aqueles que olhavam, conforme Números, capítulo 21, menciona que todos os que olharam para a cruz, para a serpente, foram curados, será a cruz menos eficiente? Ou estaria a cruz menos disponível para a humanidade do que estava aquela serpente aos picados pelas cobras? Outra pergunta que nos faz remeter se era todos mesmo ou alguns. Houve pessoas que olhou para a serpente e não foi curada? Não. Porque eram eleitos? Ou todos, literalmente todos, olharam e foram curados? Então, isso posto, né, só concluindo ali os meus segundos, o sacrifício de Jesus é superior, infinitamente superior àquele modelo de salvação que era a serpente no deserto. E se ela estava oferecida a todos, e era eficiente, abrangente, eficaz a todos que estavam picados, nós que fomos picados pelo pecado, também podemos olhar para Jesus indistintamente e sermos salvos pelo seu sacrifício. Muito bem. A primeira rodada está concluída e você vai tirando suas conclusões aí em casa. Reverendo Jair vai fazer a segunda pergunta agora. Bom, sobrou alguns segundos da minha primeira pergunta, tá. Eu só vou fazer um comentário. Faça. A serpente no deserto não salvava ninguém. A serpente do deserto curava das picadas que eram sofridas. Assim como Jesus Cristo curava, e nem todos os que Jesus curou foram salvos, de jeito nenhum. A passagem dos 10 leprosos, por exemplo, 9 foram embora, apenas um se voltou. Então não vamos confundir as coisas, né? Uma coisa é a cura, outra coisa é a salvação. Quando Jesus curou e foi salvo, diz isso no texto, né? Vai, a tua fé te salvou, não apenas curou, como foi dito àquele leproso, por exemplo, né? Então, essa questão precisa ser enfatizada. A minha segunda pergunta é: Deus depende do homem para saber o número dos seus eleitos? Será que Deus está esperando a consumação dos séculos para que ele possa então ter palpável nas suas mãos o número dos seus eleitos, uma vez que, se então o homem tem o poder para crer por si mesmo, para ir até Deus, então Deus depende do homem para saber quem são os eleitos? 3 minutos, missionário. Não depende. Nós precisamos levar em conta todos os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. E Deus sabe de todas as coisas antes que houvesse luz, antes que houvesse mundo, antes que existisse o tempo, antes que existisse a matéria. Nós estamos presos aqui, Heber, a esse espaço linear de espaço e tempo. Nós estamos todos num trilho, né, numa estação, ou melhor, numa estação de trem, que a gente vê todo o movimento e a gente não entende por quê. Porque a gente tem essa perspectiva humana de olhar para o movimento dos trens, você não sabe por que um para, por que outro segue. Mas o controlador que está lá diante de um painel eletrônico, que vê todo o contexto, ele sabe por que um trem parou, por que o outro foi ligado, por que um outro deu ré. Então Deus tem essa visão ampla, né? Então Deus anteviu tudo. Seria negar, obviamente, eu afirmar, como o reverendo propôs, que Deus precisa ficar esperando as pessoas de exercerem fé no sacrifício de Jesus para saber o número de eleitos. Eu estaria negando a onisciência de Deus. Mas o texto bíblico não me permite isso. Romanos 8:29 diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, o que é presciência? Conhecimento antecipado de tudo que se ia dar. Ou nós vamos negar aqui que Deus não sabia que o homem ia pecar? Claro que Deus sabia. Tanto que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Na eternidade o Cordeiro já morreu. Obviamente que no nosso espaço de tempo, ele morreu há 2000 anos atrás. Mas no tempo de Deus, que não é tempo, né? E aí Agostinho navega nessa discussão filosófica de tempo, espaço. Então a resposta é que Deus sabia, reverendo. Ele sabia e sabe de todas as coisas, inclusive o nome de todos os que nasceriam. Deus sabe tudo. Eu não vejo a relação, isso é o último comentário, qual a relação dessa pergunta com o fato de se Jesus veio morrer para os eleitos? Porque nós precisamos nos prender o tema, Heber. É expiação limitada ou ilimitada? Jesus veio morrer para os eleitos ou para toda a humanidade? Eu queria convidar o reverendo a vir para o tema. Se talvez essa pergunta tiver relação, que na sua tréplica fosse colocado. Na réplica dele, na réplica. Então tá, o reverendo Jair vai comentar a resposta do missionário Jamierson. Bom, em minha opinião, a pergunta é muito pertinente, porque, obviamente, se Jesus veio morrer por todos ou por um grupo particular, isso mostra que, se for por um grupo particular, isso está baseado, sim, na questão de que o homem... Aliás, se foi por todos, isso está baseado sim de que o homem tem esta habilidade para crer. Né? Caso contrário, ficaria até mesmo alguma coisa esdrúxula. Né? Um sacrifício para tantos que, na verdade, acaba sendo desperdiçado. Mas isso vai ser uma outra pergunta. A questão é, quanto à sua resposta... foi interessante citar Agostinho, porque quando ele começa a falar mais filosoficamente, foi a sua primeira fase. Na sua segunda fase, nas chamadas Retractationes, que foram os seus últimos escritos, ele fala da predestinação em contornos de presciência. Mas para Agostinho, a presciência de Deus não é apenas conhecimento. Aliás, não é o conhecimento humano. Nós, quando falamos de conhecer, é aprendizagem. Deus não aprende nada. Deus já sabe de tudo. Então, o conhecimento de Deus não é que ele fica sabendo que o homem vai ser salvo. Ele fica sabendo aquilo que ele determinou que vai acontecer. Ele conhece porque ele determina. Eu disse onisciência, né? Ele conhece, se ele determinou, é porque ele então predestina, né? E citando lá Arato e também Menander em Atos 17, Paulo cita esses dois teólogos ou escritores pagãos. Ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. E Agostinho toma exatamente esta ideia para dizer, bom, se Deus é este em quem nós vivemos, né? Porque nós vivemos porque Deus está aqui. Fora da presença de Deus, desculpando o enorme paradoxo, nada existe. Só existe alguma coisa onde Deus está. E nele, em Deus, portanto, toda existência acontece. Ora, se Deus vê de antemão e Ele é que dá base para que tudo aconteça, então Ele não apenas sabe, Ele determina. Né? Então, o conhecimento de Deus não é um conhecimento de aprendizado. Deixa eu ver, eu fiquei sabendo que ele ia crer. Não, isso é um absurdo, pensar nisto em Deus. Ele fica sabendo? Não, ele sabe aqueles que ele mesmo determinou. Tanto o texto de Romanos, esse que conheceu o que ele ficou sabendo? Não, ele elegeu. Aqueles que na sua mente estava, ele predestinou para a salvação. Portanto, estamos falando de um número exato. Aí está a minha pertinência da pergunta. Um número exato de eleitos que Deus já antes da fundação do mundo estabeleceu. Muito bem. Missionário Jamierson agora vai fazer a sua segunda questão para o reverendo Jair. Ainda dentro do tema, Heber, terceiro ponto da tulipe. Primeiro, depravação. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinto,
segurança da salvação. Nós estamos no terceiro ponto, se a expiação, o sacrifício de Jesus foi ilimitado ou limitado. E a pergunta do programa é, Jesus veio para morrer apenas pelos eleitos? Bem, a Bíblia responde, né? A autoridade maior não é nem Agostinho, não é nenhum pai da igreja. A maior autoridade não é o vejam só, são as Escrituras. 1 João capítulo 2, verso 2, que é um texto difícil para o calvinista argumentar, e Sproul tenta fazer um jogo de palavras, mas mesmo assim na entrelinha ele admite, né? Estava lendo um comentário dele sobre esse texto. O texto diz assim, que ele quem? Jesus morreu apenas pelos eleitos? O apóstolo João, íntimo de Jesus, melhor que tenha sido ele ao escrever isso, né? Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ele é a propiciação, é o sacrifício, é a expiação pelos nossos pecados, falando dos crentes, dos convertidos, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pergunta. Muito forte essa declaração do apóstolo João, e ela corrobora com dezenas e centenas de textos bíblicos. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é com base nisso. E a minha pergunta é, reverendo Jair, os sacrifícios da primeira aliança, nós estamos falando de sacrifício de Jesus, nós temos que voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento. Os sacrifícios da primeira aliança eram inferiores ou superiores da segunda aliança? Repete a pergunta, que nem eu entendi. Os sacrifícios da primeira aliança... Do AT? Do Antigo Testamento. Ok? Eram superiores ou inferiores? Ou inferiores ao da segunda aliança ou da nova aliança na pessoa de Jesus. Não sei onde você quer chegar, mas quem tem que responder é o Reverendo Jair. 3 minutos. Bom, primeiro, dizer que eu citei Agostinho porque foi o irmão mesmo quem o citou como autoridade, né? Então, por isso, pegando carona na sua citação, eu expus a mim. Quanto a essa questão, realmente também faço coro com o irmão, não entendo onde o irmão quer chegar. Mas os sacrifícios da antiga aliança, na verdade, eles não tinham nem valor em si mesmos. O próprio Deus diz que não tenho prazer no sangue de animais, na morte de cordeiros, de bois. Deus não dava valor nem mesmo à circuncisão na carne, se fosse só isso, né? O que validava estas coisas era a fé, que incluía estes do Antigo Testamento na Nova Aliança. Então, na verdade, pelo menos dentro daquilo que se conhece como teologia do pacto, você tem uma única aliança sendo reformada, reeditada, até que toda se cumpra em Jesus Cristo, né? Então, e ainda comentando o texto que o irmão disse, que o irmão citou, que fala de outros, né? Certamente está indicando, como Jesus fala na oração sacerdotal, né? Ovelhas que de outro aprisco, outros crentes, né? Que estão em outros lugares. Então, sempre que a Bíblia fala de alguém que crê, está falando de alguém que recebeu a graça de Deus para crer. A fé é dom de Deus. Se é dom de Deus, o homem não pode chegar e falar, daqui que é meu. Ou então, olha, pode deixar que um pedaço eu faço. Se é dom de Deus, é Deus quem dá, é de Deus. Então é Deus quem dá a capacidade para crer e o homem exerce essa fé, é dom de Deus, né? Então por isso, sempre que se fala de alguém que crê, está se falando de alguém que recebeu este dom, alguém que pela soberana graça de Deus foi alcançado porque era um predestinado a isso, um eleito de Deus para isso, né? Então é o que eu posso dizer a respeito. Tá, muito bem. O missionário Jamierson vai comentar a resposta e em seguida iremos para o intervalo. É exatamente isso, reverendo. As alianças, né, todas que se somam a uma só, como antiga aliança, elas eram de fato inferiores, incompletas, insuficientes, né, em relação à segunda aliança, à pessoa de Jesus. Ocorre que
a primeira aliança, mesmo com todas essas deficiências em relação à segunda ou à nova aliança, incluía a todos. A todos, literalmente, não era alguns dos descendentes de Abraão. Incluía absolutamente todos os descendentes de Abraão. Isso pelo menos conforme Hebreus capítulo 8 e o capítulo 9 de Hebreus, que Paulo, o autor de Hebreus, assegura isso, que o sangue era aspergido sobre o tabernáculo, sobre os elementos do tabernáculo, em favor de todos, ou seja, de todo o povo. Agora veja que interessante, porque eu estou levantando essa questão da eficiência, abrangência, suficiência da antiga aliança. Então, primeiro ponto, ela abrangia todos, mesmo sendo inferior à segunda, ou à nova. Diz mais, Êxodo dos capítulo 12, isso eu acho extraordinário e um gancho missiológico poderoso aqui, Êxodo dos capítulo 12, versículo 48, inclui até os estrangeiros, até os gentios. Ora, como assim a antiga aliança incluir gentios? Ela não era só, bem, a respeito da nação de Israel era plena, era total, mas não era só, parece ser só, mas por causa da promessa de Deus a Abraão, que nele faria bendita todas as famílias da terra, já começa essa bênção a alcançar todas as famílias da terra na antiga aliança. Porque conforme Êxodo capítulo 12, 48, diz que quando o estrangeiro olhar para Israel e entrar nessa aliança por vontade própria, e ele querer viver no meio do povo, vamos ler o texto literalmente, né? Eu tenho tempo para isso. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, olha que coisa extraordinária na antiga aliança, circunde-se todos os seus varões, então se chegará e celebrará, e olha o que diz a palavra de Deus, e será ele como natural da terra, não será mais incircunciso, ele será como um natural, não haverá mais distinção entre o povo. Ora, reverendo, se a primeira aliança, com toda a sua deficiência, sacrifícios de cordeiros, de carneiros e etc., sangue insuficiente, era aspergido por todos, todos literalmente da descendência de Abraão, e alcançava os gentios que quisessem participar dessa aliança, talvez você que está nos ouvindo já entendeu a resposta para a pergunta do programa. Jesus veio para todos ou para os eleitos, sendo ele a nova aliança? Legal esse formato. É por isso que João responde, né? Tá bom. Que ele é a propiciação por todos os pecados, não só os nossos, mas de todo mundo. 1 João 2:2. A gente vai para o intervalo, voltamos já para a conclusão desse debate no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só especial de todas as terças-feiras. Estamos discutindo a confrontação entre o calvinismo e o arminianismo. Essa discussão não é nova, ela remonta historicamente ao século XVII, mas as suas raízes se prendem ao século número 5, né, com Agostinho e Pelágio. Então, você vê que é uma coisa, antiga. Mas é bom, porque aí a gente fica conhecendo a palavra de Deus. O Vejam Só está resolvendo essa questão. Muito, claro. Secular. A hora que a gente chegar no hoje, céu... ninguém vai ter mais dúvida nenhuma. Agostinho e Calvino vão pegar nós aí, descer a vara da gente. Bom, reverendo Jair de Almeida Júnior, que representa hoje o grupo dos calvinistas, vai fazer a terceira pergunta ao missionário Jamierson, representante do arminianismo. Sim, apenas um comentáriozinho a respeito do que foi dito. É importante nós não confundirmos a aliança do Antigo Testamento, a abrangência dela com o povo, com o fato de que todo o povo foi salvo, né? Nós sabemos, o próprio Paulo diz que nem todo filho de Abraão era de fato israelita, né? Então, não vamos dizer que o fato da aliança ser aberta ao povo, não estamos falando ali de sociedade e de ímpios, né? Era o povo, era como você dizer que a aliança está aberta para a igreja nos nossos dias. Está, só que existe a igreja visível e invisível, né?
Existe a igreja dos eleitos, a igreja dos salvos, a igreja daqueles que estão lá, mas não são salvos. Então é importante compreender isso, né? E houve distinção, sim, no Antigo Testamento do gentil, tanto é que havia o pátio do gentil no templo. Eles não eram como israelitas. Ainda havia distinção. Só em Cristo é que cai completamente toda a parede de separação. Mas a minha pergunta é, uma vez então que o sacrifício de Cristo é para todos, então, logicamente, por silogismo simples, diríamos que esse sacrifício foi frustrado. Não deu certo, porque não são todos que são salvos. Né? Então, como responder isto? Uma vez que Cristo morreu por todos, então Deus está frustrado, porque, ou então fez uma coisa sem sentido. Deus fez uma coisa, vamos dizer, sem objetivo, inócua, né? Sem um resultado. Será que Deus age assim? Deus faz alguma coisa que não produz resultados, né? Uma obra como esta para salvar a todos, e ele fica frustrado então porque todos não são salvos. 3 minutos, missionário Jamerson. Mais uma vez, nós precisamos levar em conta os atributos de Deus. Deus não sofre depressão. Deus não sofre depressão, Deus não sofre tristeza, Deus não sofre... enfim, isso, a gente acaba tendo que analisar Deus de uma perspectiva humana, mas Deus não se frustra. Não se frustra porque a sua natureza não permite ele ser frustrado. Então, isso posto, obviamente que não. Agora, mais uma vez, a pergunta leva em consideração a depravação total. Se o pressuposto da depravação total não é verdadeiro, conforme eu sugeri no começo do programa, e como o primeiro debate talvez espero que tenha elucidado melhor o tema, mas vou partir do pressuposto que ele não se sustenta, então, obviamente que Deus sabia que haveria resultado do sacrifício, ou seja, da sua oferta de salvação. Uma coisa está interligada à outra. Jesus cita, por exemplo, Lucas capítulo 15, versículo 4, aquela comparação da 100ª ovelha, e que o homem deixa as 99 no aprisco, e vai em busca, qual a garantia que ele acharia a 100ª ovelha? Nenhuma. Mas ele sai porque deliberadamente ele ama a ovelha. Ele ama os perdidos. Ele ama os pecadores. E é por isso que ele vem. Ele vem ao encontro de todos. E um pouquinho atrás, o reverendo ele lembrou do semi-pelagianismo ou pelagianismo, que é aquela ideia de que Deus vai ter um caminho e o homem faz o resto. Eu não estou afirmando nada disso. Arminianismo, ou crer na redenção universal, ou expiação ilimitada, não afirma isso. Afirma que a ação é sempre de Deus, mas que o homem tem inato nele uma capacidade inerente, ou que sobrou, né, da queda, ou seja, eu estou negando aqui a depravação total, em dizer sim. É como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O que Jesus disse? Ele arromba a porta, ele invade, ele toma posse da casa? Não, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em outro momento ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, dando a oportunidade. Por que Deus não se frustra? Porque ele sabe que sobrou no homem um pouquinho da sua imagem, um pouquinho da sua natureza, né? E que isso vai ser restaurado na eternidade, plenamente, nós voltaremos a ser conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus colocou isso de uma forma assim, extraordinária, né? Eu diria até que ele, só concluindo, que segundo João, Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. E ele não ficou frustrado por isso. Ele, claro, entristeceu na sua alma, se entristeceu. 3 minutos, reverendo Jair, para o seu comentário da resposta. Bom, não era uma resposta psicológica que eu esperava. Era uma resposta em relação à obra de Cristo, né? Se a obra era para todos, então esta obra falhou. Se todos não são salvos, então foi um desperdício, né, de obra,
e esta obra falhou, porque Deus então a ofereceu a todos e não quiseram, né? Deus então fica nessa condição de subserviente à vontade humana. Mas é interessante a questão que foi citada, porque quando se fala que há uma reminiscência no homem de um desejo por Deus, eu queria saber que tipo de ação tem o morto. Porque Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando ele fala isso, ele não está falando de biológico, ele está falando de espírito. O espírito estava morto, né? Quando ele usa esta ideia, o que pode fazer um morto? Um morto, se nós, obviamente, ele está pensando nesta ideia física, embora falando da questão espiritual, um morto, se ele não for enterrado, ele vai apodrecer onde caiu. Ele não pode nem mesmo dar cabo de si mesmo. Então, quando Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, isso deixa muito claro que a pessoa sem Cristo não pode fazer absolutamente nada no que diz respeito à salvação de si mesmo. E é importante também compreender que o texto de Apocalipse não está falando de salvação, eis que estou à porta e bato, ele está falando de uma igreja, ele está falando a crentes. Aquilo é uma exortação, aquilo era um vaticínio que se eles não se arrependessem, Deus faria pesar a mão sobre eles. Então, não se fala, não se convida à salvação aqueles que já fazem parte de uma igreja, né? Escrevendo a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei e cearei com ele e comigo. Então, aquilo é uma exortação para que ouçam a sua voz, e que nos leva ao terceiro texto, quando se fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não nos esqueçamos que aquela mesma audiência no Sermão do Monte, Jesus encerra esse mesmo sermão dizendo, aqueles que ouvem e praticam estas minhas palavras. Então ele não está falando a todo mundo, se você entendeu, assimilou, se aquilo que eu estou dizendo, se o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, penetrou em seu coração, então sim, então você é capaz de fazer tudo isso. Então, muitos podem entender a palavra de Deus, né? E para isto basta você ter um grau de instrução relativo, interpretação de texto. Agora, se apropriar dela, que é o que Jesus estava falando, só os eleitos. Perfeito. Missionário Jamierson, é a sua vez agora de inquirir o reverendo Jair. É a última questão, né? Depois eu tenho as minhas. Tá. Reverendo, bem, deixa eu ir para a questão, obviamente, eu pensei em resgatar alguma coisa da anterior, mas eu acho que foi bastante enfático, né? A pergunta é a seguinte, Jesus morreu por todos os pecadores, inclusive por Judas Iscariotes? Não. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos. Não, Jesus não morreu por Judas Iscariotes, né? É importante nós entendermos que Jesus, quando veio a este mundo, viveu como homem nesta terra, manifestou-se muito mais como homem do que como Deus, embora sendo Deus, né? Até mesmo uma doutrina que se estuda, o communicatio idiomaticum, né? O quanto Jesus, em sua humanidade, fez uso da sua divindade. Ele fez muito mais uso da sua humanidade, sem dúvida alguma. Mas ao lidar com Judas, Jesus o tratou de uma forma benevolente, até mesmo lavou os pés dele, o que é uma coisa que, a meu ver, é o maior exemplo de humildade que Jesus dá em seu ministério. Logo depois de lavar os pés de Judas, Jesus indica o traidor, indica Judas, né? Então ele se fez servo, porque lavar os pés era um serviço de escravo, ou então da pessoa mais nova na casa. Numa casa onde não se tinha escravos, o mais jovem faria o trabalho de escravo, não quer dizer que ele seria escravizado, mas aqueles serviços que ninguém queria fazer, era o mais jovem que faria. Então, era um serviço de escravo, que mostra porque também Pedro não quis que Jesus o lavasse, né? Porque era um serviço extremamente indigno. E Jesus disse que se não lavasse, não teria parte com ele. Mas Jesus então vai e lava os pés de todos, e Judas estava ali, e apenas indica ao traidor depois de fazer isto: o que tens a fazer, faz-o depressa. Então,
E Jesus diz com clareza isso também, né? Daqueles que o Pai me deu, ou seja, é dele um número específico, e foi o Pai quem deu, não foi alguém que quis, foi o Pai quem deu. Ele diz, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para o seu devido fim. Mais claro do que isso, eu realmente tenho dificuldade de imaginar. Então Judas estava com Cristo, teve toda a oportunidade de crer nele, mas ele não tinha habilidade para crer, né? Ele estava ali, não creu, a responsabilidade é toda dele. Ninguém forçou Judas a vender Jesus Cristo. Judas era ladrão, João diz. Ele tirava da bolsa o que ele queria. E quando ele percebeu que tinha oportunidade de vender Jesus, depois de humilhado, naquele episódio do vaso de alabastro, que Jesus chama a atenção dos discípulos, ele sai de lá e vai vender Jesus, porque ele viu uma oportunidade de ganho. Ele era ladrão. E é por isso também que ele se mata, porque ele, embora tenha remorso, sabia que se tivesse oportunidade faria de novo. Não havia mudança na vida de Judas. Então, daqueles que o Pai me deu, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, que é Judas, para o seu devido fim. E é Jesus Cristo quem disse isso. Enfatiza que foi o Pai quem deu um número de escolhidos a ele, e que Judas não fazia parte deste número, e por isso, por sua própria responsabilidade, se perdeu. 3 minutos, missionário, para o seu comentário. Obrigado, reverendo. Embora o irmão, creio que não respondeu satisfatoriamente a minha pergunta. A pergunta é se Jesus morreu por todos os pecadores, inclusive por Judas Iscariotes. Eu disse não logo de início. Ok. Se Jesus não morreu por Judas, e se lavar os pés, como o irmão levantou, era sinônimo, implicava em pertencer a Jesus, se Jesus lavou o pé de Judas, Judas pertencia ou não a Jesus? Outras perguntas de retórica. Outra pergunta. Se Jesus não morreu por Judas, por que Jesus chama Judas, escolhe Judas para ser um dos discípulos? Se Jesus não morreu por Judas, por que Jesus ensina para Judas as verdades eternas? João capítulo 17, verso 8, Jesus dizendo dos 12, dos seus discípulos que estavam diante dele, estava Judas entre eles, diz que lhes tinha comunicado toda a vontade do Pai, ou toda a verdade do Pai. Logo, Judas também aprendeu sobre a verdade, o que desconta a depravação total. Uma vez que ele ouviu, uma vez que ele aprendeu. Inclusive, Judas chama Jesus de Rabi. Mateus 26, versículo 25, na hora da traição ele chama Jesus de mestre, ou seja, ele tinha aprendido com Jesus. Logo fica implícito, se Judas não era um eleito, como é que ele tinha capacidade de aprender? Ou seja, mais uma instrução para rejeitar-se a depravação total. Acompanhe o raciocínio. Outra coisa, se Jesus não morreu por Judas, se Judas não era um eleito, obviamente se os eleitos são os únicos alcançados pela morte de Jesus, por que Jesus concede em Mateus 10 autoridade espiritual para Judas? Não só para Judas, para os 12. Diz o texto, capítulo 10, que a todos, e cita nominalmente Judas ou Iscariotes, que o trairia. Jesus dá poder a ele sobre os demônios, dá poder para ele sobre as enfermidades, dá poder para ele e o comissiona a pregar o evangelho ainda. Outra coisa, se Judas não foi alcançado pela morte de Jesus, ou se a morte de Jesus não era em favor de Judas, por que Jesus chama Judas de amigo? Se Efésios capítulo 2, versículo 15, diz que um dos efeitos da morte de Jesus era justamente criar amizade entre Deus e os homens. Ora, essas questões só recebem luz suficiente, irmãos, se nós pensarmos que Jesus morreu por todos, inclusive por Judas. Única explicação plausível biblicamente, nem pela lógica, mas pelas escrituras, embora difícil de entender, é que Judas não encontrou nele lugar de arrependimento. Ele não responde. Jesus dá até a chance na última ceia, dizendo, olha, um de vocês vão me trair. Ele poderia ali ter se arrependido, mas não se arrependeu.
E aí Lucas diz que entrou Satanás em Judas, né? Até então, Judas não era um reprovado. Tá. Vamos fazer um debate aqui um dia sobre Judas, que eu tenho muitas curiosidades a respeito. Nós vamos agora para nossa equipe de reportagem, que foi a Conde de Sarzedas, nas lojas dos evangélicos lá, e perguntou aos vendedores e compradores sobre o tema de hoje. Vejam só. Jesus veio para morrer apenas pelos eleitos? Não, Jesus veio morrer pelos pecadores. Ele mesmo deixou claro, não veio pelos salvos, mas sim pelos pecadores. E embora nós achamos que os eleitos sejam eleitos mesmo, mas todos temos o direito e a verdade que ele nos expõe e a graça que é através da sua morte na cruz. Não, Jesus veio para todos, uma vez que a Bíblia diz que todo aquele que crê nele, né, será salvo, terá vida nova, uma vez que também seja batizado e creia realmente, tenha o Espírito Santo em sua vida. Não, ele veio para morrer por todos. A partir do momento que ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para quê? Para dar vida, né? Para que os nossos pecados sejam perdoados. Foi isso, por isso que ele morreu na cruz. Não, porque eu creio que a palavra de Deus diz que ele veio para todos, né? Para que a vontade de Deus é para que toda alma seja salva. Não, Jesus veio para morrer por todos, principalmente pelos pecadores. E só vamos saber quem são os eleitos no final, né? Bom, o reverendo Jair de Almeida Júnior é professor de teologia. Ele sabe muito bem que entre os leigos prevalece a posição... Algumas coisas aí nem Armínio concordaria, mas enfim. Por que isso, reverendo, na sua opinião? Eu creio que está ligado àquilo que falei no início, porque a posição da graça, embora deveria ser aquilo de mais maravilhoso para o crente, saber que a salvação não depende dele, né? Que não é por nenhuma coisa que está nele, mas é um ato da graça de Deus, e não é simplesmente por amor ao crente, né? Isso também tem que ficar claro, porque esse tipo de teologia parece dizer que Deus se torna servo do crente, né? Mas o que Paulo diz é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então até a morte de Cristo e o seu amor para com os crentes tem como finalidade última a glória de Deus e não o benefício do homem. O homem foi criado para a glória de Deus. Portanto, salvar o homem, salvar os eleitos, é glorificar a Deus. E Jesus Cristo fala disso, que ele vai entregar o reino ao Pai, que ele vai render esta glória ao Pai, porque todo o resultado da obra de Cristo não visa o homem, visa a glória do Pai. Né? Tá bom. Missionário Jamierson, o senhor não acha que, de algum modo, a ideia de que o homem coopere com Deus para a sua salvação, na medida em que ele decide se aceita ou não o sacrifício suficiente de Jesus na cruz, feito por todos, como o senhor brilhantemente defendeu, isso não diminui, de algum modo, a soberania divina? Não, porque a ação é de Deus. A original é de Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus proveu já o meio de salvação. Então, o mérito é dele mesmo. Nunca um arminiano, e não será um arminiano, será um pelagiano, um semi-pelagiano, seja lá o que nome que a história da teologia queira dar, mas um cristão que enxerga a luz da Bíblia. A gente poderia aqui ler de centenas, fico feliz por essas pessoas que entendem dessa forma, embora não seja a maioria dos evangélicos no mundo, não são arminianos, são talvez semi-pelagianos, mas a verdade é que essa ideia, né, só para o ouvinte, que o homem coopera com a salvação, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o homem responde, que ele tem reminiscências nele que lhe permite responder, mas o convite parte de Deus, a graça é de Deus, a oferta é de Deus, o sacrifício é de Deus, Jesus é a propiciação, o mérito é absolutamente de Deus, né? Conforme Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, diz assim:
Pois quando éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quem não é pecador? Se todos são, então Jesus morreu por todos. Quem não é fraco? Todos. Então Jesus morreu pelos fracos. Só mais rapidinho agora, porque nós estamos chegando ao final do programa. Reverendo Jair, o missionário Jamierson mencionou logo no início do programa que existem calvinistas que aceitam os cânones de Dort, menos esse, que foi o objeto do debate de hoje, que é a expiação limitada. Entre eles, o autor do livro Eleitos Mais Livres, que agora me foge o nome. Norman Geisler. Por livro publicado pela Editora Vida, que certamente o senhor conhece. É possível ser calvinista e achar que Jesus morreu por todos? Eu diria que não. Eu nem chamaria esses de calvinistas, até porque o calvinismo é maior do que os 5 pontos, né? Quando se resume os 5 pontos como sendo uma exposição do calvinismo, se pratica um reducionismo exacerbado, né? Mas, de qualquer forma, né, como até já citei anteriormente, os 5 pontos estão interligados. Claro. Eu queria ver até defender, né, um ponto arminiano quanto à salvação, na questão da expiação limitada, conjugando com os outros pontos. Como é que se faz isso? Né? Vai realmente ter que desdizer também muito dos pontos doutrinários dos outros 4 pontos. Isso ficou claro hoje. Então por isso, não chamo uma pessoa que não crê na expiação limitada de um calvinista, né? Tem que se criar aí um outro termo para isso, se quiser se classificar. Tá bom. É possível ser arminiano e acreditar na perseverança dos salvos? Sim. Fica claro aqui o seguinte, Heber, eu particularmente não vou responder por ninguém. Cada um responde por si, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Então, se eu estou cometendo um erro, sou eu mesmo o culpado. Eu creio na depravação do homem? Creio. Mas não total. Eu creio na eleição? Creio, mas em Jesus. Não arbitrariamente ou à revelia do meu interesse. Eu creio na expiação? Creio, mas não limitada. Ou seja, que eu defendia a redenção universal. Eu creio na graça? Irresistível. Creio, mas não irresistível. Eu creio na segurança da salvação? Creio, mas não absoluta. Absoluta enquanto se estiver em Cristo. Entendi. Né? Então não existe arminiano que crê na segurança da salvação, na perseverança dos santos, que é o nome da doutrina. A perseverança é mais acertado o termo do que segurança. Perseverança, é o P de tulip, né? Mas isso a gente ainda vai discutir, nós temos no mínimo mais 2 semanas para falar sobre o sínodo de Dort. E depois não sei exatamente como a gente vai fazer os programas de terça-feira. Aliás, você pode nos ajudar entrando no Facebook, tem um endereço aí na tela para você, /Facebook, como é que é? Aí, /programa Vejam Só, ou no Twitter, também estamos lá, @programa Vejam Só, ou no próprio site. Mande sugestões para nós, o que você gostaria que fosse debatido nesse formato às terças-feiras, né, que é um formato novo aqui do programa. Muito obrigado ao reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao missionário Jamierson Oliveira, que é, entre um monte de outras coisas, apologeta, né, dos bons. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Você pode mandar perguntas, mandar e-mails, pode fazer convites, pode mandar oferta. Tudo isso eles estão abertos para aceitar vocês, tá bom? Mais uma vez a minha gratidão. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Janielson, opa, quase teu xará, hein? Mas ele é lá de Arapiraca, nas Alagoas. Né? Eu não tenho muitas recordações do nome dessa cidade, muitas recordações boas do nome dessa cidade, cujo time chama Asa. Né? Mas enfim, para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.